Oi, Dr. Joel Renault. Sempre bom falar com você, mesmo que à distância, não é? Então, sabe o que eu queria saber? O que é polarização negativa? Olá, Isabel. Nós temos diversos circuitos cerebrais que funcionam como uma orquestra. Embora cada componente tenha sua expressão individual, o trabalho harmônico é que dá resultados importantes. A questão da polarização negativa, ela geralmente é decorrente, muitas vezes, da educação e também de situações estressoras crônicas que ocorrem na vida das pessoas. A gente sabe que a percepção, a leitura que as pessoas fazem a partir desse cotidiano é uma leitura geralmente distorcida. Outras questões práticas simples é a pessoa tomar cuidado com o overload de informações, muitas vezes não filtradas, com viés extremamente negativo, e deixar poucas horas do dia para que realmente ela faça uma leitura desses acontecimentos, principalmente nesse período triste e de sofrimento que nós vivemos na atual pandemia da Covid-19. Então eu sugiro que intercale com atividades físicas, com atividades de lazer, mudanças de foco, leituras prazerosas, situações banais do cotidiano que podem ter um grande impacto, além, é claro, da psicoterapia já citada. É importante que as pessoas vejam que cada um lida de uma forma diferente com suas emoções, incertezas, frustrações, medos, com a perda de controle em relação ao futuro, do que será da sociedade pós-pandemia. Alguns sistemas familiares também estavam já comprometidos em relação às suas crenças, à sua falta de comunicação, e já vinham com conflitos antes da pandemia. E a gente observa que com esse convívio mais próximo houve uma desestabilização maior deste núcleo familiar. Então, não é só o confinamento, o isolamento, mas também o convívio familiar para algumas famílias desestruturadas tem contribuído de forma significativa para aumento de quadros de depressão. Os riscos, todos sabem, aumento de consumo de álcool, tabagismo, falta de prática de atividades físicas, menor aderência a uma dieta, uma nutrição saudável e alguns episódios de compulsão alimentar. E as pessoas se sentem culpadas e isso de alguma forma faz um feedback na alimentação da cronicidade da depressão nesses períodos. Oi, Dr. Joel, me diga uma coisa, uma pessoa que já sofre de ansiedade vai ter seu quadro agravado por essa circunstância de vida na pandemia do Covid-19? A ansiedade, ela pode ser normal ou patológica. De alguma forma, várias situações relacionadas a confinamento, isolamento, esta indefinição em relação ao futuro, esta falta de possibilidade de planejamento, este drama de ver pessoas amigas ao redor falecendo ou ficando adoecidas. Então, há uma série de fatores que podem piorar a ansiedade, tornando-a patológica nesse período de pandemia. Muitas vezes o objeto não precisa ser real, mas a pessoa percebe uma situação ou um objeto como algo terrível, que causa um verdadeiro pânico. A ansiedade, ela cursa, na realidade, com sintomas físicos, muitas vezes taquicardia, sudorese,
dispneia, né, que é a falta de ar, formigamentos, tem pessoas que às vezes têm inclusive diarreia, vômitos por uma hiperativação do sistema nervoso autonômico, no caso simpático, e também muitas vezes sintomas cognitivos, medo de perda de controle, perigo iminente, medo de morte. Então esses sintomas eles acabam sendo persistentes e causando um grande mal-estar, uma angústia, um medo enorme de, inclusive, fragmentação. Muitas pessoas ansiosas, inclusive, têm o que nós denominamos de crises dissociativas. Elas acabam como se desligando rapidamente, é claro, do nível de consciência delas, entendeu? Se sentem estranhas, como se de alguma forma não estivessem no próprio corpo delas. Pelo menos assim a maioria descreve essa sensação. E sofrendo de ansiedade, seja ela anterior ou causada pela pandemia, o que uma pessoa deve fazer então? O ansioso ele precisa tomar algumas providências em relação aos pensamentos disfuncionais, ou seja, trabalhar a parte cognitiva, trabalhar a parte comportamental, no sentido de não atuar segundo a ansiedade de alguma forma o obriga a atuar. No caso, quem tem, por exemplo, pânico, as pessoas associam as crises de pânico a situações, a locais que elas eventualmente tiveram tais crises de pânico. E nem sempre é uma correlação direta com o local especificamente, tá certo? Outra situação também é que algumas atividades físicas, sejam aeróbicas ou de treinamento resistido, yoga, meditação ou atenção plena, também acabam sendo eficientes na minimização dos efeitos de ansiedade, além, é claro, das várias técnicas de psicoterapia e dos psicofármacos. Muitas vezes os pacientes ansiosos, eles têm um risco maior de desenvolver depressão, muitas vezes eles podem ter uma piora, por exemplo, de um quadro diabético, de hipertensão. Então é importante que a parte clínica também seja bem assistida. A própria insônia que muitos ansiosos relatam, dores musculares generalizadas pelo corpo, elas precisam também de uma abordagem terapêutica. Então o tratamento ele costuma ser multidisciplinar e requer disciplina, organização, foco e bons profissionais. Muito obrigada, Dr. Joel, por sua presença mais uma vez aqui na nossa página especial do Portal Saúde Livros Covid-19. Um grande abraço.